Pessoal, a Xiaomi fez. Finalmente a Xiaomi fez. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Rodrigo Portela e hoje eu venho falar para vocês do que de melhor a Xiaomi fez, porque eu gosto em smartphones que são câmeras nos últimos tempos, que foi uma parceria com a Leica. A gente tinha essa parceria antes com a Huawei, nem sei se a parceria da Huawei com a Leica foi finalizada, se era um contrato de exclusividade por um tempo. Eu só sei que agora a Leica, empresa alemã, famosíssima por suas câmeras há mais de 100 anos ou 100 anos, está com sua expertise, vou até explicar um pouquinho sobre câmeras, sobre essas parcerias para vocês, agora nos smartphones da Xiaomi. A Xiaomi apresentou hoje os 3 novos dispositivos dela. Eu vou focar aqui um pouco mais no Ultra. Ela apresentou hoje o Xiaomi, não tem Mi, Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro e Xiaomi 12S Ultra, que é o que fez esse gordinho aqui praticamente entrar em êxtase pelas câmeras. Não é uma câmera muito diferente do que a gente já tinha no Mi 11 Ultra. Eu não consegui trazer o Mi 11 Ultra para o canal, mas eu já vou falar para vocês. Hoje é dia 4, quando você está vendo esse vídeo eu não sei. Hoje é dia 4 de julho de 2022. No dia 7, mais tardar dia 8, ele já está à venda aqui, tem link na descrição, à venda. Modelos chineses, nada se fala sobre modelo global, então provavelmente se sair vai ser daqui a algum tempo. A Xiaomi já disponibilizou a venda, mas eu confirmo para vocês que dia 7 ou 8, tá? No AliExpress já está disponível, mas venda oficial, se eu não me engano, é dia 7, eu vou comprar o Mi 11 Ultra, aliás, o Mi 12S, o Mi não, cara, não tem Mi. O Xiaomi, vai ser difícil tirar da cabeça, o Xiaomi 12S Ultra. Começando pelo mais basiquinho de todos, a Xiaomi anunciou 2 tamanhos diferentes para as 3 smartphones. O 12S é de 6.28 polegadas, sendo o 12S Pro e o 12S Ultra 6.73 polegadas, tamanho exatamente o mesmo. Eu acho que não tem um modelo maior porque a Xiaomi está com um tamanhozinho bem pesado, aliás, com um pezinho bem grande para o 12 Ultra. O 12S Ultra pesa 225 gramas, talvez houve aí uma diminuição de tela para segurar um pouco até o peso. Então, o 12S Pro e 12S Ultra são de 6.73 polegadas, tá? Uma coisa também que diferencia esses modelos é que a tela, cara, não é uma tela LTPO no 12S. O 12S, o comum, menorzinho, 6.28 polegadas, quase 6.3, ele só tem tela normal. É 120 Hz, com baita display, com calibração sensacional, tela AMOLED, HDR10 Plus, mas não é uma tela LTPO, que é aquela tela que se adapta o frame rate de 1 a 120 Hz. O modelo 12S Pro e 12S Ultra tem essa tela que se adapta para poder economizar um pouco de energia. Cara, pelo que eu vi no lançamento, pelas especificações das telas, baita de uma tela, cara, sensacional. E também continua com áudio estéreo. Não tem saída P2 para fone de ouvido, a gente já esperava, obviamente, mas continua com áudio estéreo. É um top de linha, teria que ter áudio estéreo e é aquele áudio que a gente já tinha calibrado pela Harman, tá? Um áudio Harman Kardon Dolby Atmos e IP68 somente no 12S Ultra. O 12S Pro não tem e o 12S também não tem IP68, só no Ultra. Falando sobre a tela, tinha esquecido de falar para vocês, pessoal. A tela é 2K no 12S Pro e 2K, né, Quad HD, no 12S Ultra. No 12S, o menor e mais barato deles, tem uma tela Full HD Plus. Todos os 3 vêm equipados com o chip novo da Qualcomm. E dessa vez, para aquelas pessoas que me indagaram lá no comecinho do ano, pô Gui, que fala mais desse chip aí da Qualcomm, o 8 Gen 1 fabricado pela Samsung, como é que é isso? Vocês lembram que teve um burburinho, que o chip fabricado pela Samsung esquentava um pouquinho mais? Bom, eu tô felizaço, o meu dispositivo de uso pessoal é um S22 Ultra, tem Ultra no nome, certo? E que não está esquentando. Mas enfim, era um chip fabricado pela Samsung da Qualcomm. O 8 Gen 1 era fabricado pela Samsung. Estes agora do meio do ano são todos fabricação da TSMC.
Qualcomm fabricado, processo de 4 nanômetros, fabricados pela TSMC, que dizem por aí, desde aquela época, que seriam mais eficientes. E não são um 8 Gen 1 somente, é o 8 Plus Gen 1. Então você tem aí uma promessa de 10% a mais de performance de CPU, de CPU e 10% a mais de GPU, além de ser bem mais eficiente energeticamente falando. E aí pode ser que essa bateria do 12S Pro, que não é de 5.000, apesar que tem vários smartphones por aí que dizem 5.000, mas também são 4.860. A Xiaomi disse que ele pode, agora eles estão fazendo uma mensuração, né, mensurando a bateria por dias, está em lá 1.24 dias. A gente vai falar mais disso, talvez até faça um vídeo, ou talvez a gente até comece a falar dessa maneira aqui no canal. Então é uma bateria de 4.860 no 12S Pro, 12S Ultra, e no Pro, deixa eu ver se eu não estou errado aqui, é 4.600. No Pro são 4.600, enquanto 4.500 no 12S, tá? Uma coisa interessante, que só o 12S Pro é que tem carregamento de 120 watts. O 12S é de 67 watts e o 12S Ultra também são 67 watts. 50 watts para carregamento sem fio, 10 de carregamento sem fio reverso, você pode carregar outras coisas a 10, e eles ficam carregadinhos de 0 a 100%, promessa, em 41 minutos. É bem rápido, né, pessoal? Então, se faltar bateria, se 4,5 não for bom, não for suficiente, se 4,600 ou 4,860 não for legal, eu acho que você vai carregar bem rápido, 41 minutos, é tipo uma hora do almoço, você tá com o smartphone pronto de novo. E cara, o 8 Plus Gen 1 promete ser melhor. O quanto melhor, a gente não sabe. Bom, se não for melhor na performance, 10% não é muito, pelo menos se for esses baita de umas porcentagens, que tem gente que fala até 30% melhor energeticamente falando, pô, é um belo de um avanço. Questão de chip a gente está bem servido e de câmeras também. Antes de chegar no Ultra, pessoal, eu vou falar para vocês. A câmera do 12S Pro e do 12S são diferentes também, mas elas são iguais na principal. Então, se você quiser uma tela menor, 6.28 polegadas, e não quiser ir até a 6.73 polegadas, você vai ter a mesma câmera principal no 12S Pro e no 12S, que é o menorzinho. Elas começam a ficar diferentes a partir da grande angular e na câmera de telefoto, que são diferentes do modelo 12S, que é o mais barato, e o 12S Pro. As diferenças começam na câmera ultra grande angular, ou ultra grande angular, traduzindo para o português, tá? A principal é a mesma, acabei de falar para vocês, mas a câmera ultra grande angular, assim como a telefoto 2x no 12S Pro, é de 50 megapixels, são de 50 megapixels, ou seja, todas as câmeras do 12S Pro são 50 megapixels, enquanto o 12S é 50, 13 e 5. A de 13 ultra grande angular, certo? 123 graus de ângulo de visão, e uma câmera de 5 megapixels, telefoto macro, as duas, é uma telefotinho e uma macrozinha, 5 megapixels, baixa resolução, bem baixa. Enquanto a gente tem uma câmera grande angular de 50 com autofoco, com função de macro também no 12 Pro, 12S Pro. E uma telefoto 2x de 50 também no 12S Pro, com estabilização de imagem, todos eles na câmera principal, e o 12S Pro também tem estabilização de imagem na câmera telefoto. Óbvio que nenhum deles tem estabilização de grande angular. O milagre todo e a coisa começa a ficar bonita, linda, é no 12S Ultra, com sensor, mais uma vez, de 1 polegada. Não sei exatamente se é 1 polegada inteira, né? Porque tinha uma conversa antes que do Mi 11 Ultra não era exatamente 1 polegada. É 1 polegada de sensor, basicamente o mesmo sensor que a gente vê nas câmeras mirrorless, nessas menores. Cara, é um baita de um sensor, é um sensor gigante para um smartphone. Tá? Na apresentação, a Xiaomi disse que é 2,72 vezes maior que o sensor do iPhone 13 Pro Max, que é um baita de um sensor. Eu não sei bem se estava certa aquela conta lá, mas foi isso que eles falaram na apresentação. 2,72 vezes maior. Esse sensor de 50 megapixels de 1 polegada é um sensor da Sony IMX989. Eu acho, se não me engano, que a gente vai ter a melhor câmera do mercado, batendo até a própria Sony. Aliás, a Sony tem os melhores sensores, mas quando junta os dois, os smartphones dela e os sensores dela,
não tem um software que entrega uma qualidade de foto final excelente, tá? No manual você vai conseguir fazendo as edições chegar num bom resultado. Mas acho que a gente vai ter um excelente resultado aqui. Com o IMX989, 1 polegada de sensor, com pixels do tamanho de 3.2 microns, quando junta 4 em 1, aquele famoso Pixel Binning. Se eu não me engano, a gente tinha sensores por aí da Samsung que chegavam a 2.4 ou 2.7 microns. 3.2 é muita luz, esse sensor deve ser excelente para low light, sem contar naquele desfoque de fundo lindo pela abertura e pelo tamanho do sensor. Todas as câmeras têm f1.9 de abertura, do 12S, 12S Pro e 12S Ultra, tá? E todas elas são de 50 megapixels, só que a do Ultra é 50 megapixels de 1 polegada, então 1.9 com um sensor grande, juntando os pixels, podendo chegar a 3.2 microns, espere uma profundidade de campo rasa, aquele desfocão lindo de fundo. A gente já tinha um desfoque lindo nas fotos que eu via da galera por aí de Mi 11 Ultra. Eu não espero nada a menos que isso, já que agora a gente tem, e essa parte é a parte legal de explicar para vocês, a parceria Leica. A parceria Leica, pessoal, é uma parceria. Não quer dizer que você tem ali lentes especificamente da Leica sendo utilizadas. Você tem lentes que foram passadas na apresentação, que são lentes certificadas, lentes com coating melhor, com tratamento melhor, anti-glare, anti-bloom, anti-vinheta. Estou falando anti para deixar aportuguesado os negócios, tá? Anti-flare. Tudo para reduzir. O anti é redução de flare, redução de ghosting, redução de praticamente tudo que afeta a imagem. Você tem esse tratamento nas lentes, são 8 elementos dentro dessa lente que vai atingir esse sensor principal para trazer o melhor da qualidade fotográfica e aí com uma certificação da Leica quanto às fotos e os vídeos que vão sair deste conjunto para ser entregue para você. Então, todo o processo de trabalho junto da Xiaomi junto com a Leica, é para a Leica certificar que as imagens que estão saindo dali são boas o suficiente para a Xiaomi levar o nome Leica ali junto. E uma parte disso é marketing também, tá? Você vai poder utilizar os filtros da Leica, né? A Leica tem filtros, o filtro PB é lindo, eu adorava nos Huawei, tá? Você tem 2 modos de fotografia ali que você pode utilizar, que é o Vivid e o Authentic, tá? O autêntico, que é aportuguesando o negócio, é um modo que vai te entregar um pouco mais natural as sombras e as luzes, certo? Puxando um pouquinho mais daquele contraste, ou contraste até que natural, mais natural, eu diria assim, sem ver aquelas fotos que a gente está acostumado a ver em iPhone e no S22 Ultra, que puxa excessivamente aquela sombra e deixa tudo claro que você consegue ver tudo. Você tem a possibilidade de ver isso no modo Vivid, tá? Um pouco mais, ou um modo mais natural, no modo autêntico ou authentic. Ainda com uma série de filtros, tá? Esses são 2 modos, com uma série de filtros da Leica que vão ser implementados e aí sim, fornecidos pela Leica para a Xiaomi utilizar. Então elas trabalham juntos. Isso, junto com baita sensor, baita especificação, é para a gente ter eu acredito que a gente vai ter a melhor qualidade fotográfica no mercado desse sensor principal. E das outras também a gente já vai seguir, junto com a parceria Leica. Mas a parceria é mais para dar uma força a mais, né, no nome, porque a Leica carrega um nome de reputação incrível. Tanto é que muita gente comprava smartphones da Huawei também pela parceria Leica. E muitas empresas fazem parceria com a Zeiss, com outras marcas para carregar o nome e isso atrai mais o pessoal que entende de fotografia para o nicho, tá? Não quer dizer que a qualidade vai estar especificamente ligada só à Leica. Ajuda, tá? Digamos que ajuda. Pessoal, acabando as especificações aqui de câmera, é um vídeo grande, eu gosto de falar de fotografia, então nem se fala. A gente tem os outros 2 sensores que completam os sensores do 12S Ultra, que são 2 sensores de 48 megapixels, que são basicamente os 2 outros sensores que a gente já tinha no Mi 11 Ultra. Por isso que a gente talvez nem tenha, né, não tenha um nome S em todos esses dispositivos, aliás. Então são 2 outros sensores capazes também, muito capazes, de meia polegada. Meia polegada ainda é um tanto grande para os sensores extras de fotografia. Então, o sensor do meio é o ultra grande angular e a gente tem ainda um telefoto capaz de fazer um zoom de 120 vezes. E aí tem mais uma coisinha. Todos eles já são capazes, e são capazes de gravar vídeos em 8K 24, 4K 30, 4K 60, mas a Xiaomi traz para os smartphones Android
o primeiro a poder gravar vídeos em HDR Dub Vision, 10 bits de profundidade de cor, certo? Em HDR, que é um HLG, que é um Hybrid Logged Gamma, que acho que eu já fiz vídeo aqui falando sobre, se eu não fiz um dia faço, que é a possibilidade de você enxergar muito mais luz, né? Vou traduzir para luz, você consegue ver, você tem um range dinâmico muito maior, você consegue ver mais coisas nas áreas claras e escuras com este modo. Então é a primeira empresa a utilizar, a trazer o HDR Dub Vision para os Androids. Isso é muito bom, eu quero ver como é que isso vai funcionar, ajudado obviamente por esse boost nesse processamento que agora é um 8 Plus Gen 1. Todos eles são equipados com a mesma quantidade de RAM se você quiser, certo? Então performance de 8 Plus Gen 1 para trazer a possibilidade de gravar o HDR Dolby Vision. Todos eles com 8 GB de RAM 256 ou 12 GB 256 ou 12 GB 512. A escolha fica a seu critério, a escolha é do freguês, certo? Para poder gravar. E os filtros da Leica, né, os modos, esses modos criativos, também estão inclusos para você gravar vídeo. A parte triste, chata ainda fica, porque eu não sei por que continua isso, é que na frontal continua exatamente a mesma coisa. Não grava vídeos em 4K. Então, se você sabe quando você está querendo completar um vídeo, você vai só fazer um vlog com o smartphone, você vai usar a câmera traseira e câmera frontal. Quer dizer que na hora que você joga na timeline e quer subir um vídeo 8K, 4K, pô, você gravou na frontal em 2K, você é obrigado a virar, gravar com a traseira, não se vê, jogar para ultra grande angular talvez, que é de 48 megapixels, gravar dessa maneira para poder ter um vídeo 4K se você quiser subir, porque senão você tem que fazer um upscaling de frontal. Frontal, então, nenhum dos modelos grava em 4K. São todos Full HD e Full HD 60. De câmera frontal, aliás, a gente tem uma câmera frontal de 32 megapixels exatamente para todos os modelos. Pessoal, e para não ficar aquele vídeo gigantesco, acho que é basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. Faltou algumas coisinhas pequenas para falar de mínimos detalhes de câmeras, abertura, essas outras coisas. Mas enfim, ainda é um smartphone que tem Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 em todos os modelos, áudio 24 bits, áudio estéreo como eu falei, né? Áudio aí que você tem calibragem da Harman. Enfim, pessoal, baita de uns smartphones, mas o qual eu quero pegar e vou pegar no máximo dia 8. Vou comprar o 12S Ultra para trazer aqui para o canal, porque, cara, promete. Lembrando vocês que não é global, certo? É lançamento chinês. Então, quem for comprar, igual eu falei, tem link na descrição, mas para quem for comprar, já saiba que vai vir agora com ROM chinesa. Depois você pode fazer um upgrade para frente e atualizar para uma ROM europeia. Falei com o meu amigo Rodrigo Vaz hoje do canal de mesmo nome, que me deu até umas dicas. Ó, depois que sair a global, você pode fazer isso. Provavelmente não vai ter o NFC funcionando para pagamentos. Pode ser que não funcione bancos aqui. Então, quem quiser importar, eu creio que já esteja fazendo isso há algum tempo e saiba como funciona essas coisas, certo? Estou esperando o preço chegar num precinho legal, porque hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, que é o dia de lançamento, ele tava o Ultra por 7.200 e alguma coisa. Estou esperando aí dia 7 ou dia 8 para ver se aparece um preço mais justo. Se não aparecer, vamos comprar da mesma forma, mas de acordo com o preço lançado, que um modelo de 8.256 saía por 6.500 yuan chineses, a conversão me dava R$ 5.150. Então, R$ 5.150, R$ 5.160 para R$ 7.200 é uma bela diferença. Se nesses dias isso não se ajustar, tudo bem, eu vou comprar para fazer teste para vocês, mas não é o preço que foi anunciado. Fazendo a conversão, daria mais ou menos $971, que é bem diferente do preço que ainda se fizer a conversão do dólar, $971 por preço de hoje dia 4, dá R$2.000 de diferença, mais de R$2.000 de diferença. Então, vou esperar. Pessoal, deixem aí na seção de comentários se você já comprou, se você vai comprar, eu vou trazer para o canal, tá? E talvez eu faça outros vídeos falando um pouquinho mais sobre eles. Vocês sabem que o meu vídeo aqui, o meu foco é comentar, então não é um videozão cheio de imagens colocando para vocês, é um vídeo muito elaborado porque eu faço tudo aqui no canal. Aliás, você pode fazer alguma coisa também, se inscreve no canal, deixa um like, tá? Comenta e compartilha com os amigos. E entra no nosso canal de ofertas aí no Telegram. Eu vou divulgar esse vídeo lá e divulgo também os preços e vou divulgar o link de compra dos produtos lá também, tá? Inclusive já tem link de vários outros produtos lá no canal de ofertas no Telegram. Mundo Geek, abração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.